E quem diria que em 2023 nós precisaríamos estar aí avaliando investimentos comuns e simples de renda fixa para saber se esses investimentos realmente são confiáveis. Afinal, algumas opções que eram entendidas como investimentos seguros de reserva de emergência, no início de 2023 renderam de forma negativa. E as pessoas não sabiam que, na verdade, aquele fundo que era para ser super seguro e conservador não era tão seguro assim, pois tinha investimentos que possuíam riscos e aí, por acontecimentos do mercado, esses investimentos renderam de forma negativa. Então, nesse vídeo, nós vamos entender quais são os investimentos que você deve evitar para sua reserva de emergência, quais são os investimentos que você deve focar para sua reserva e também como avaliar se hoje o investimento que você tem de reserva de emergência é bom sim ou não. Então, é um vídeo super curto, super simples e com certeza você vai gostar. Já lembra de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e também aproveita e comenta já no início do vídeo onde está a sua reserva de emergência hoje e se depois do que você aprender nesse vídeo você faz a avaliação e ainda você vai continuar com a sua reserva nesse lugar que você já tinha ela ou você vai mudar porque você descobriu que esse investimento não é tão confiável assim. Bora lá, vamos juntos, que com certeza vai ser bem legal. Pessoal, como vocês estão vendo que movimentou o mercado, foi esse fundo chamado do Nubank, chamado Nu Reserva Imediata. Ele movimentou muito o mercado porque esse fundo conseguiu render de forma negativa no início de 2023. Basicamente, esse fundo Nu Reserva Imediata, para render acima do 100% do CDI, ele tinha debêntures das lojas americanas, como todo mundo sabe, lojas americanas entrou em recuperação judicial, corre risco sério de quebrar, e isso fez com que as debêntures se desvalorizassem até 60%. Então, todo o capital que esse fundo na verdade tem mais do que 1,3 milhões de cotistas, mais de 2 bilhões de reais sob custódia, e aí esses milhões de reais que estavam investidos em debêntures da Americanas acabaram se desvalorizando e o fundo teve rendimento negativo, sendo um fundo que jamais deveria ter rendimento negativo por ser um fundo conservador, mas eu já vou explicar o porquê que isso aconteceu. Automaticamente, então, esse fundo teve uma grande busca para ter resgates, né? Então, esse fundo já teve 800 milhões de reais resgatados porque as pessoas simplesmente perderam a confiança nesse fundo do Nubank, o Nu Reserva Imediata. E aqui nós já entramos, então, em opções que você deve evitar para sua reserva de emergência. Afinal, essas aqui são opções que, em algum dos pilares, rendimento, liquidez e segurança, elas acabam falhando. E aí, automaticamente, não faz sentido você guardar sua reserva de emergência. Quais são esses investimentos, então, que você deve evitar para sua reserva de emergência em 2023? Primeiro, LCIs e LCAs. Esses investimentos são muito bons, mas não para reserva de emergência, porque não existe LCI ou LCA de liquidez diária. Sempre ela vai precisar, as LCIs e LCAs precisam de um prazo. Esse prazo às vezes é 90 dias, às vezes é 180 dias, então vai depender da LCI ou LCA. Mas no mínimo é 3 meses que você não tem acesso ao seu dinheiro. E na sua reserva de emergência você precisa ter acesso imediato ao seu dinheiro. Por esse motivo, para a reserva de emergência, LCIs e LCAs não são indicadas. Agora, para objetivos de curto e médio prazo, elas são boas opções porque tem isenção do imposto de renda, além de ter a garantia do FGC. Mas também você precisa avaliar essas LCIs e LCAs, seguindo o que eu já vou mostrar para vocês nesse vídeo, para você saber que o banco que emitiu essa LCI ou LCA, se é um banco confiável sim ou não. Segunda opção que você deve evitar são fundos de investimento. Tá? O próprio nome, já no início eu provei para você por que você deve evitar fundos de investimento. Porque mesmo que o fundo tenha um histórico positivo, mesmo que o fundo só faça investimentos conservadores, sempre ele vai buscar uma partezinha do fundo, colocar em investimentos para render mais, para entregar o acima do 100% do CDI. Mas o que acontece é que se algum desses investimentos, mesmo que pequenininho, der errado, o fundo rende de forma negativa. E aqui fica o ponto, tá? Porque se o fundo render negativo, não é o gerente do banco que perde dinheiro, não é o assessor de investimentos que perde dinheiro. Quem perde dinheiro é você. Por esse motivo, muito cuidado em quem indica isso para você, porque se der prejuízo, o prejuízo não vai ser da pessoa, o prejuízo vai ser seu. Então leve em consideração isso. A prova, olha o nome do fundo de investimento do Nubank, Nu Reserva Imediata. Né? Ou seja, é um fundo 100% focado para reserva de emergência. Rendeu de forma negativa. E não foi só do Nubank não, teve do Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Vários fundos conservadores renderam de forma negativa porque o fundo não tem garantia do FGC e ele pode oscilar o rendimento. Tanto pode render mais quanto pode render menos ou até de forma negativa. Por isso, para reserva de emergência, nós não indicamos fundos de investimento. Quem é nosso aluno da Academia de Investidores sabe muito bem disso e a prova o mercado provou aí no início de 2023. Óbvio, pessoal, agora como o fundo do Nubank acabou dando esse rendimento negativo, algumas pessoas que não entendem de mercado estão fazendo vídeo falando que o melhor lugar é poupança como sempre. E a resposta não é, porque a poupança falha no rendimento. A poupança está rendendo mal 7% ao ano. Nossa taxa Selic está em quase 14%. Significa que se você buscar um rendimento, que eu já vou mostrar quais são,
que rendem essa Selic, você já quase dobra o rendimento da poupança com a mesma segurança, em investimentos que não andam para trás. Por esse motivo, poupança é um investimento que já teve sua utilidade hoje, já ficou ultrapassado, você precisa buscar novas opções. Fundos de investimento podem render até de forma negativa, não dando segurança na rentabilidade para você, e LCIs e LCAs tiram a liquidez diária. Ou seja, você precisa focar nesses investimentos aqui que eu vou mostrar agora para você. Essas são boas opções que você deve utilizar para a sua reserva de emergência, que seria o Tesouro Selic, já vou aprofundar mais sobre ele, seria o CDB de liquidez diária, que rende 100% do CDI com bancos confiáveis, já vou mostrar quais são esses bancos confiáveis, ou contas remuneradas, contas de pagamento que rendem no mínimo 100% do CDI, pode render mais, mas também que estejam ligados a grandes bancos para trazer a segurança desses bancos para as contas de pagamento. Cuidado em buscar contas de pagamento sem a credibilidade ou uma grande instituição por trás, porque se essa conta de pagamento quebrar, você não tem a garantia do fundo garantidor de crédito e aí você pode ficar na mão. Então, seguindo, pessoal, Tesouro Selic, que é a primeira opção de bom investimento para a sua reserva de emergência. É o investimento mais seguro do país, mais seguro do que poupança, do que qualquer investimento que você imaginar. Você pode começar a investir com pouquíssimo dinheiro e o dinheiro tem uma liquidez alta para você solicitar o resgate e ele estar rápido na sua conta. Ou seja, se você quer realmente segurança, Tesouro Selic é um investimento super indicado. O ponto que fica é que o Tesouro Selic nos dias iniciais ele pode sim ter o que a gente chama de uma pequena marcação ao mercado e você vê que ele vai render ou quem sabe uns centavinhos a menos. Mas isso é nos 5 primeiros dias. Depois disso, ele já rende sempre de forma positiva, beleza? Seguindo aqui, segunda opção, temos os CDBs de liquidez diária que rendem 100% do CDI de bancos confiáveis. Então, quando eu falo em bancos confiáveis, eu estou falando do Itaú. Nossa, daí você vai até falar, mas Cleiton, o Itaú é um bancão não é perigoso? Hoje o Itaú tem CDBs de liquidez diária que rendem 100% do CDI, você tem garantia do FGC e tem a garantia de um dos maiores bancos da América Latina. Então, se falando em reserva de emergência, é super confiável você ter no Itaú se você encontrar um CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária. Segunda opção, temos bancos digitais como o Banco Inter e C6 que emitem CDBs que rendem 100% do CDI e que têm a garantia do FGC. Por que CDB? Por que o Nubank não está aqui? Porque é um CDB de um grande banco e um banco confiável. Nubank já andou para trás, Nubank é uma instituição que dá prejuízo, então tem que abrir muito o olho. Esses bancos são CDBs que, como eu falei, têm garantias e ele sempre vai render esse 100% do CDI. Isso traz mais segurança para você. Tem aqui também o CDB do Bradesco, CDB fácil que rende 100% do CDI, mesma coisa do Itaú, única coisa que vai ter a segurança do Bradesco. E também tem do ladinho o Next, que é o banco digital do Bradesco. No Next, você tem CDBs que também rendem 100% do CDI com o FGC e garantia do próprio Bradesco. Temos bancos um pouquinho menores, como o Banco Sofisa, que tem um rendimento ainda maior. Rende, por exemplo, 110% do CDI. E aí só você tem que avaliar se esse banco é confiável sim ou não, e a gente já vai avaliar isso. Então, segunda opção para você investir em sua reserva de emergência, CDBs de liquidez diária que rendem 100% do CDI de bancos confiáveis como esse que eu mostrei aqui para vocês. Também temos a terceira opção para você guardar sua reserva de emergência em contas remuneradas, que no mínimo estão rendendo 100% do CDI e que ainda são de grandes bancos. Aqui tem dois exemplos. O IT, do Itaú. Então, por trás dessa conta de pagamentos que rende 100% do CDI, você tem um dos grandes bancos do Brasil e da América Latina. E temos também o BITS, do Bradesco. É idêntico ao IT, né? O BITS é uma conta de pagamento e você tem a segurança do Bradesco por trás dessa instituição. São contas de pagamento, ou seja, você abre pelo teu celular de forma digital, super simples. Se você não quer abrir uma conta no Itaú, no Bradesco, essas são opções que têm a mesma segurança e o mesmo rendimento e você pode abrir através do seu celular aí dentro da sua casa a qualquer momento, beleza? Então, pessoal, agora nós temos que descobrir, ponto bem importante desse nosso vídeo, como descobrir se um banco é confiável. E como vocês estão vendo, já tem o site aqui do lado, que é o site do Banco Data. Então, se você acessar www.bancodata.com.br, você vai acessar uma plataforma que tem informações das mais variadas instituições financeiras do Brasil. Se você digita o nome do banco, automaticamente ele puxa todas as informações. E aqui eu vou mostrar 3 pontos que você deve avaliar para descobrir se essa instituição é confiável, sim ou não. Quais são esses pontos? O primeiro, índice de Basileia. Índice de Basileia, pessoal, é entendido como índice de solvência, beleza? É o índice a capacidade que o banco tem de realizar pagamentos quase de forma instantânea. Por que isso é tão importante? Significa que o banco ele precisa ter um valor mínimo de Basileia para ser confiável. E o Banco Central coloca esse valor mínimo de 11%. Ou seja, 11% acima está confiável, 11% abaixo não é confiável. Basicamente, 11% seria a cada R$100 que o banco tem emprestado, R$11 ele tem em caixa para pagar as pessoas,
resgate de empréstimos, entre outras coisas, a qualquer momento. Então, acima de 11% já é confiável e isso é um índice do próprio Banco Central. Segundo indicador extremamente importante, índice de mobilização. Como o próprio nome diz, é o que está travado e que não tem uma alta liquidez, que demora muito para o banco transformar isso em dinheiro. Por exemplo, uma agência bancária, se ele deseja vender, não vende rápido, mas é um patrimônio do banco que pode ser usado para pagar algum tipo de cliente, né, ou alguém que tem dinheiro no banco, mas é um recurso que não tem esse fácil acesso como o índice de Basileia. Ou seja, o índice de mobilização ele tem um valor máximo, que é de 50%. Porque se um banco tem mais do que 50% imobilizado, o banco trabalha com dinheiro. Significa que todo o dinheiro que ele tem está imobilizado em agências, em questões físicas, e você não consegue vender isso rápido e transformar em dinheiro. Isso também coloca o banco em risco se ele não tem a solvência, se ele não tem esse dinheiro imediato. Então, índice de mobilização é máximo 50%. Abaixo de 50% está tudo certo. Ok? E seguindo aqui temos o nosso terceiro, que é lucro. Óbvio, o banco tem que dar lucro. Se o banco dá prejuízo e não é confiável, você não deve deixar o seu dinheiro. Começa a entrar aqui a questão do Nubank. Além de render negativo, um banco que dá prejuízo tem que abrir o olho. Vamos avaliar então, seguindo esses índices que eu mostrei para você, o Banco Sofisa, que com certeza era um dos bancos menos confiáveis que nós vimos antes, que tinha Itaú, tinha C6, Banco Inter, Bradesco e daí estava lá Sofisa. E é o que tem um dos maiores rendimentos, 110% do CDI. Vamos entender se esse banco, avaliando pelos dados do Banco Data, esses três dados aqui, esses três índices que estão aqui do lado, vamos ver se ele é confiável? Então, seguindo, eu peguei esses dados direto lá do Banco Data. Repara, índice de Basileia, eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, olha, índice de Basileia do Sofisa direto, ele tem um índice de Basileia de 14,3. Lembra, olha aqui, ó, índice de Basileia mínimo 11, ou seja, ele está acima dos 11%, indicador aprovado nessa questão, tudo certo. Vamos olhar agora o índice de Basileia, olha aqui, ó, índice de Basileia. Seguindo o nosso número 2, nosso índice aqui número 2, nosso indicador, imobilização é máximo 50%. O Banco Sofisa ele tem uma imobilização de 10,4, ou seja, abaixo dos 50%. É legal que o Banco Data até ele mostra, olha, tem que ser um pouquinho acima de 10, que é 11%, aí fica verdinho, fica bom, e o índice de imobilização tem que ser abaixo dos 50, que fica verdinho, acima dos 50 fica vermelho, não é bom. Então, nesses dois indicadores iniciais, o Banco Sofisa está aprovado, mas vamos avaliar o lucro. Será que é um banco que dá lucro? Isso o Banco Data também nos mostra. Olhando aqui, também ele é um banco que desde 2019 dá lucro, 2029 120, 2020 140 milhões, 2021 160 milhões e 2022 parcial 85 milhões. Então o que dá lucro não quebra, aprovado nos nossos três indicadores, ou seja, sim, o Sofisa é um banco confiável para deixar a reserva de emergência. E o cuidado que você tem que ter é o quê? Cuidado com os CDBs de bancos menores. Então, o Sofisa, comparado ao Itaú, ele é um banco pequeno, mas nós acabamos de fazer a avaliação e descobrir que ele é um bom banco. Pode acontecer de você encontrar um CDB numa corretora que paga mais de liquidez diária de um banco que você não ouviu falar. E aí você tem que vir no Banco Data avaliar esses três indicadores para saber se esse banco é confiável ou não. Às vezes ele está pagando tanto acima do 100% do CDI porque ele está desesperado por dinheiro, porque ele está quebrando. E aí ele oferece um título com pagamento maior porque ele precisa de dinheiro agora. É no desespero que ele faz isso. Se você bater esses indicadores, você vai descobrir que ele não é um bom banco e você não vai cair e cometer o erro que algumas pessoas cometeram de deixar o dinheiro nessa reserva do Nubank, por exemplo, que era para render um pouquinho mais, mas colocava ela num risco gigantesco e até rendeu de forma negativa. Então, pessoal, opções relembrando que você deve evitar. Evite deixar sua reserva de emergência em LCIs, em fundos de investimento e em poupança. Como eu expliquei aqui para vocês, você precisa fazer seus investimentos que é para você, para a sua segurança e da sua família. Cuidado com quem indica esses investimentos como assessores de investimento e gerentes de banco. Porque se ele indica um fundo de investimento, é para bater uma meta ou é para ganhar alguma comissão. Só que se aquele fundo dá um prejuízo, quem leva esse prejuízo é você. Então, por esse motivo, com esses três indicadores e o Banco Data, você consegue avaliar todas as instituições, descobrir se aquele investimento é seguro ou não e seguindo aqueles três investimentos também que nós indicamos para vocês avaliarem, que seria Tesouro Selic, seria CDBs de grandes bancos para você avaliar e também contas remuneradas ligadas a grandes bancos. Dessa forma, você vai ter mais segurança para não ter uma infeliz surpresa de no teu fundo mais seguro que você tem ou na tua reserva de emergência, ela acabar rendendo negativo porque aquele investimento não era seguro. E é isso, pessoal. Comenta aqui. Você avaliou ou vai avaliar o seu banco? Você acha que a sua reserva de emergência está em algum lugar seguro? Deixa aqui nos comentários. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se você não está inscrito. E até a próxima.